Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos seguir aí o nosso estudo sobre eletroquímica, falando um pouquinho mais sobre as pilhas aí no capítulo 4. Então, muita atenção, material na mão e vamos lá. As pilhas ainda estão dentro do contexto das reações de oxirredução. Vimos o que é uma oxidação e vimos o que é uma redução. Mas vamos rever aqui para seguir com alguns conceitos, ok? Então, nós vimos que, no caso de uma pilha de Daniell, é uma pilha que nós temos as reações do zinco e do cobre ocorrendo separadamente, cada qual em um recipiente, e essas reações ocorrem pela transferência de elétrons de uma espécie, de um metal, para outro, aqui no caso do zinco para o cobre, certo? Acontece então nesse caso, na reação global, de termos a semi-reação, ou seja, a reação separada do zinco, em que os átomos de zinco, da barra de zinco, eles perdem elétrons formando íons de zinco, são cátions de zinco 2+, certo? Ao perder esses elétrons, e esses cátions passam da barra para a solução, certo? Nesse sentido, o zinco, perdendo elétrons, ele tem o seu número de oxidação aumentado, então ele sofre oxidação e, por consequência, ele é conhecido como o agente redutor. O cobre, por sua vez, ele tem a seguinte semi-reação em que ele recebe, os íons de cobre recebem os elétrons vindos do zinco, certo? Ou seja, os íons da solução de cobre recebendo esses elétrons se tornam átomos de cobre que passam da solução para a barra. Vejam que é o processo contrário do que ocorreu com o zinco. Okay? Os íons de cobre recebendo elétrons, se tornam átomos de cobre e passam da solução para a barra. Nesse sentido, o cobre tem o seu número de oxidação diminuído, então o cobre sofre redução e, por consequência, ele é o agente oxidante. Beleza, gente? Bom, a representação de uma reação global que acontece numa pilha ela é representada da seguinte forma. Temos inicialmente a espécie que vai sofrer a oxidação, no caso aqui são os átomos de zinco, que separados por uma barra da espécie após sofrer a oxidação, ou seja, a espécie formada no processo de oxidação, que é a forma oxidada dos átomos de zinco, certo? As duas barras servem para significar a ponte salina entre os dois recipientes da pilha de Daniell, ok? E aí segue que a espécie que vai sofrer a redução, no caso os cátions cobre 2+, que separado por uma barra da espécie formada com a redução, no caso átomos de cobre. Legal? Essa é a representação oficial mundialmente utilizada na representação de qualquer pilha. Ok? Bom, quanto ao potencial de redução, nós vimos que qualquer material, qualquer metal, qualquer substância pode sofrer o processo de redução. Tradução: pode receber elétrons, diminuindo seu número de oxidação. No caso aqui nós temos a representação do cobre sofrendo o processo de redução. Note-se que o potencial de redução do cobre ele tem um valor positivo dado em volts, ok? Se ele tem um valor positivo, significa há uma tendência provável, né, medida pelo valor 0,34, há uma tendência provável do cobre receber esses elétrons, passando da forma de cátions para a forma de átomos, certo? De outra forma, se invertermos a reação, nós teremos o quê? A oxidação, em que os átomos de cobre se tornam cátions de cobre perdendo elétrons. E essa perda de elétrons, que representa a oxidação, ela já tem o mesmo valor, porém trocando o sinal, passando para um sinal negativo, mas mantendo o valor de 0,34 volts, ou seja, o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de oxidação, ou seja, há maior tendência do cobre sofrer a redução do que sofrer a oxidação, ok? Então, se você sabe o valor do potencial de redução, automaticamente você sabe o potencial de oxidação, que é o mesmo valor, só com o sinal invertido, ok, gente? Então, por conveniência, representa-se sempre o potencial de redução, mas nada impede que utilizemos o de oxidação, que venha a ser a mesma coisa, basta trocar o sinal, ok? E na reação do cobre com o zinco na pilha de Daniell, nós vemos que o zinco
ele tem um potencial de redução bastante baixo, o que indica uma baixa probabilidade, na verdade uma tendência negativa do zinco sofrer redução. Ou seja, isso significa que é mais provável que o zinco sofra oxidação, o que de fato é o que observamos na reação do zinco com o cobre. Ok, gente? Então tá aí. Nesse caso, a reação de oxidação do zinco ela é a reação inversa, ok? E nesse caso, o potencial passa a ser positivo no potencial de oxidação, ok? Uma vez que o de redução é negativo. Então, utilizando aqui as duas semi-reações que ocorrem na pilha de Daniell, que são a redução do cobre, quando o cobre recebe elétrons, temos aí o potencial de redução do cobre, e a oxidação do zinco, em que os átomos de zinco passam para cátions, né? Nós, então, mudamos simplesmente o sinal, né, do potencial de redução para o de oxidação, certo? E para calcular a diferença de potencial, ou seja, a voltagem gerada por uma pilha de zinco e cobre, basta somar os dois potenciais, o potencial de redução com o potencial de oxidação, respeitando aí os sinais, que nesse caso não causa problema nenhum. Nós temos que a diferença de potencial, ou a voltagem gerada pela pilha, é um valor positivo, portanto, é uma pilha que funciona, certo? Se fosse negativo, não funcionaria. E ela gera uma voltagem de 1,10 volts, um pouquinho abaixo do que gera a nossa pilha alcalina atualmente. Beleza, gente? É assim que calculamos a voltagem ou diferença de potencial produzida por uma pilha, certo? Vamos lá. Se temos, então, um outro caso, ou com outros metais envolvidos, no caso aqui cobre e prata, então nós podemos consultar aí, consultar aí algumas informações, né? Primeiro observando o fluxo de elétrons, que vai do cobre para a prata. Ou seja, aqui já percebemos que quem vai sofrer o processo de oxidação é o cobre pela perda de elétrons, passando de átomos de cobre para cátions de cobre. Esses elétrons perdidos circulam pelo fio elétrico até atingir os íons de prata, que por sua vez, os íons de prata da solução, recebendo elétrons, se tornam átomos de prata. Ok? Então a prata sofre o processo de redução, enquanto o cobre sofre o processo de oxidação. E observando aí uma tabela em que nós temos os potenciais de redução, percebemos aí que o maior potencial de redução é da prata, ou seja, ela vai prevalecer sofrendo redução no lugar do cobre. Portanto, é o cobre quem vai sofrer a oxidação. Se o potencial de redução dele é baixo, ele vai sofrer oxidação. É baixo relativo, tá, gente? Ele é baixo em relação à prata. Como a prata tem um potencial mais alto de redução, é a prata quem vai sofrer a redução. Então, esse valor e o sinal se mantém em 0,80 volts positivo. E, por sua vez, a reação do cobre tem que ser invertida para uma oxidação. Ok? Como o potencial de redução dele é mais baixo que da prata, ele vai sofrer oxidação e trocamos o sinal aqui do seu potencial. Temos então que a prata vai sofrer a redução, mantendo aí o seu potencial de redução, e o cobre, invertemos a reação para uma reação de oxidação, trocamos aí o sinal do seu potencial. Então, esse é o potencial de oxidação do cobre. Portanto, calculando aí a diferença de potencial para essa pilha entre prata e cobre, nós temos um valor, uma diferença de potencial ou uma voltagem gerada de 0,46 volts. É um valor bem mais baixo, mas ainda é um valor positivo, ou seja, se é positivo, essa pilha funciona. Se fosse negativo, não funcionaria. Beleza então, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, volta o vídeo e assiste novamente. E tiramos as dúvidas na nossa aula online. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.